Você já parou para pensar que as nossas crianças estão crescendo tão rápido e perdendo a sua infância? E essa questão da adultização não é um efeito colateral somente aqui da internet. É algo bem mais profundo que está acontecendo na nossa sociedade. E hoje nós vamos a fundo desse problema, na raiz dele, para que nós possamos entender o que está acontecendo. Não somente os efeitos, mas qual é a causa de tudo isso. O influenciador Felca trouxe essa denúncia bombástica que movimentou aí as redes sociais nos últimos dias. E, é claro, muito bem embasado, porém, ele mostra exatamente os efeitos que isso causa na criança e na sociedade. Porém, qual que é a causa de tudo isso? Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Com base na Bíblia, o que nós podemos fazer para que nós possamos ir pouco a pouco moldando a forma de pensar de uma sociedade que está totalmente corrompida, para que nós possamos voltar a ter os nossos valores, os nossos princípios, para que isso não venha acontecer, para que mais crianças não venham ser exploradas dessa forma. Então é isso que você vai ver nesse vídeo, nesse momento. Que você possa, nesse momento, acompanhar o nosso conteúdo e também dar uma pausa e clicar aqui no botão curtir e também se inscrever no nosso canal. Compartilha, comenta e também se inscreve. Nos últimos anos nós temos visto crianças se comportando, falando e até mesmo se vestindo como adultos. E isso vai desde vídeos aparentemente inocentes até casos de exposição extrema e exploração. Mas o que quase ninguém discute são as causas disso, o porquê que nós chegamos a esse ponto e o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. E quais são as principais causas de tudo isso acontecer? A primeira é a ganância e a monetização. O que acontece é que os pais, pressionados por necessidade e até mesmo por vaidade, eles acabam colocando os filhos como moeda de troca, expondo eles a tal ponto que vêm quebrar os seus princípios por amor simplesmente ao dinheiro. E a palavra de Deus vem nos falar em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 10, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então o dinheiro em si não é a raiz dos males, mas sim o amor a ele. Ou seja, se o amor ao dinheiro faz com que eu venha expor uma criança, quebrar os meus princípios, algo está errado. Então a palavra de Deus, ela nos alerta quanto a isso também. A segunda principal causa seria uma cultura do imediatismo, né? Hoje as redes sociais, elas ensinam às nossas crianças que tudo se vale por números, ou seja, se eu tenho mais likes, se eu tenho mais view, se eu tenho mais compartilhamento, isso faz com que nós gerem uma geração ansiosa que não vive o processo da infância e está cada dia mais queimando etapas, né? Lá em Eclesiastes 3:1, nós vamos ver que há um tempo determinado para todas as coisas e nós estamos cada dia mais queimando etapas e acelerando e, como eu disse, gerando uma geração extremamente ansiosa e sedentas por like. A terceira principal causa seria a ausência de limites. As crianças, elas não pedem limite, mas elas precisam de limite. Muitos pais, por às vezes comodismo e até mesmo para não frustrar os seus filhos, ele deixa de impor os limites, aonde que isso acarreta nas causas que nós estamos acabando de falar. Ansiedade e também uma geração extremamente exposta. Será que não é hora de nós colocarmos limites? Olha o que a palavra de Deus vem nos dizer em Provérbios capítulo 22 e versículo de número 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até que ele envelheça, não se desviará dele. Então nós precisamos moldar o caráter das nossas crianças impondo limite. Isso é normal, mas hoje parece que estamos perdendo esse valor. E nós precisamos sim tomar a rédea e tomar o controle para que nós não venhamos perder toda uma geração. E o quarto e último principal ponto da causa de tudo isso é a normalização cultural. Hoje, a mídia e a indústria do entretenimento, ela expõe as nossas crianças a ser um pequeno adulto. Isso faz com que eles estejam expostos a excessivamente a sensualização, a estímulos visuais impróprios, fazendo com que eles criem uma identidade falsa e frágil. A normalização cultural nada mais é do que aqueles estímulos que anteriormente para nós era impactante negativamente, hoje torna-se normal. Então a nossa geração, ela está crescendo dessa forma. As pessoas, elas estão vendo muitas coisas que antigamente para nós era algo de impacto negativo. Por exemplo, uma criança sensualizando, dançando funk. Amanhã ou depois, será que esse mesmo estímulo visual vai ser impactante negativamente ou vai ser normal para essas pessoas? É claro que quanto mais expostas a esse tipo de coisa, eles vão crescer achando que isso é normal. E na verdade isso é abrir mão dos nossos princípios e ir para a decadência totalmente. E quando uma geração perde a infância, ela perde a pureza, a criatividade e a esperança. Nós estamos cada vez mais criando adultos inseguros e sem identidade, e espiritualmente isso é devastador. Jesus nos diz lá em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 6, da seguinte forma: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha só, então um dos seus pequeninos que crê em mim, mas tem muitas crianças ainda que não creem em Jesus, mas nós podemos muito bem adaptar essa palavra para que nós possamos tirar uma lição sobre isso. Ou seja, se Jesus alerta que aqueles pequeninos sejam uma pessoa que
recém aceitou a Jesus, ou até mesmo as crianças, que Jesus muitas das vezes orientou que nós temos que ter um coração como criança para que nós possamos herdar o reino dos céus, será que essa palavra também não se adequa a essa situação? Isso é muito grave. E se nós não agirmos agora, nós veremos uma sociedade sem alicerce moral, sem vínculos saudáveis e, o pior de tudo, sem fé. E agora nós discutimos qual que é o caminho que nós devemos tomar, né, e quais são as ações que nós devemos tomar para que isso não venha a acontecer na nossa sociedade. Né? Para nós pais, seria não expor os nossos filhos para aplausos virtuais e também impor limites a eles, dar mais atenção, dar carinho e amor para que isso não venha a acontecer e não venha a acarretar nessa decadência da nossa sociedade futuramente. Se esse vídeo falou de alguma forma com você, que você possa curtir, compartilhar e também se inscrever no nosso canal, que você possa refletir o que nós podemos fazer hoje para que nós possamos ter uma sociedade bem melhor amanhã. Fica com esse vídeo, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.